Livro O Caminho Infinito, de Joel S. Goldsmith. À medida que percebemos nossa unidade ou unicidade com toda a criação, nos tornamos mais amáveis, gentis, pacientes e compreensivos. Só então cumprimos o grande ensinamento: ama teu próximo como a ti mesmo. E só então temos um vislumbre do reino de Deus, do templo não construído com as mãos, do homem e do universo criados por Deus. E é a este homem espiritual, o homem criado por Deus, que foi dado o domínio sobre toda a terra. Não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Todos os que pensam estão preocupados com seu bem-estar, com o bem-estar da família e da comunidade, do seu país ou mesmo do mundo. Contudo, a experiência logo os convence de que não há esperança para a humanidade nas pessoas ou nos poderes deste mundo. Os homens são por demais egoístas. No geral, estão demais ocupados e preocupados com seus próprios interesses para serem totalmente altruístas em sua atitude diante do mundo. Os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores, e logo se sentam no trono dos poderosos, e o mundo é então liderado por estes, que carecem de integridade e de amor. Os políticos raramente se elevam acima do seu próprio egoísmo, e o eventual homem estadista perde-se neste quadro. Aqui e acolá, pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos os homens de boa vontade e pelo sucesso dos embriagados pelo poder e dos ávidos de dinheiro, que se repetem a cada geração. Estes nobres visionários são levados de um lado para o outro, entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Talvez a mesma pergunta ocorra a todos. Não haverá um poder para pôr um paradeiro a este reino do mal? Para sustar as guerras? Para evitar a fome e as pragas? Será o homem desamparado diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse? A busca de liberação das provas e das atribulações da vida humana já foi iniciada. Na verdade, trata-se da busca de Deus, e ela começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar. Se ele tiver um forte sentido religioso, com o suporte de uma igreja, pode encontrar o poder na fé recíproca, em algum credo ou dogma, ou alguma forma específica de adoração. O intelectual buscará, sem dúvida, o poder no campo da filosofia, ou em um dos ensinamentos religiosos filosóficos. Mais recentemente, a busca pode se orientar para os ensinamentos metafísicos ou para as práticas orientais de yoga. Sem dúvida, muitos irão passar de um estágio para outro, sempre buscando Deus ou o poder que possa pôr um basta ao reino da mortalidade. Mas um dia, no nosso interior, algo acontece. A consciência se expande e vê aquilo que antes era invisível. Sentimos um fluxo de calor, uma presença antes desconhecida, torna-se tangível, muito real. Isto, muitas vezes, é uma experiência fugaz. Podemos mesmo duvidar que ela tenha ocorrido. Subsiste na memória mais como um sonho do que como uma realidade, até que se repita, e desta vez com mais clareza, mais definição e talvez por um tempo maior.
Aos poucos, se fixa na nossa consciência a percepção de uma presença constante. Esta presença pode ser sentida como que furtiva por trás da consciência ordinária. Por vezes se torna uma presença imperiosa, que domina a situação ou a experiência daquele instante. Neste momento, contudo, o mal se torna menos real, a doença não é tão aguda, a tensão financeira e mesmo a necessidade cedem caminho para a suficiência. A preocupação consigo mesmo desaparece, pois as necessidades são satisfeitas sem aflições, sem que planejemos, sem que nos aborreçamos ou temamos. As pessoas ou os poderes que antes temíamos se esvanecem agora da vista, ou até desaparecem da nossa vida, ou então são vistas em sua impotência. Os desejos se fazem menos pungentes, os medos se esvaem. Segurança, confiança, atenção e entusiasmo se tornam evidentes, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que encontramos e com quem lidamos na vida cotidiana. A presença interior torna-se também um poder interior. De uma experiência fugaz, transforma-se em consciência contínua. A força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos cientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Não há mais o medo do mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir falta. O que passa a existir é uma alegria interior que não precisa de estímulos externos. Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou, no mínimo, sentimos esta luz como uma emanação de Deus. Deus é sentido como uma presença divina, ou uma influência interna, e é sentido por aqueles que entram em contato com o homem que encontrou o seu eu profundo. Reflete-se na sua saúde e no seu sucesso. Irradia dele como os raios irradiam do sol. Encontrando sua vida interior, o homem encontra a paz, a alegria, a harmonia e a segurança. Mesmo em meio a um mundo tão decadente, ele permanece indiferente e intacto. É a exata presença do ser imortal. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual ou a Cristo-consciência, nós não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço e de tempo, um desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem um objeto. Nesse estado de consciência, desaparece o sentido de finitude e a visão se torna sem fronteiras. A vida é vista e compreendida como uma forma totalmente liberta e de beleza infinita. Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. A morte desaparece e vemos novamente aqueles que foram separados de nós por esta barreira tida como intransponível. Esta comunhão não é a comunicação como é entendida nos ensinamentos espíritas. É antes uma conscientização da vida eterna, intocada pela morte. É a realidade da imortalidade, que é percebida e compreendida. É uma visão da vida sem começo nem fim. É a realidade trazida à luz. Nesse estado, não há barreiras físicas de espaço e de tempo. A visão abarca todo o universo, funde o tempo e a eternidade, inclui todos os seres. Nessa luz, vemos não com os olhos, ouvimos sem os ouvidos, compreendemos coisas que desconhecíamos. Onde nós estamos, Deus está, pois não há mais separação ou divisão.
Aqui não há recompensas ou punições. Há harmonia. A vida não depende de um processo. Nós não vivemos só de pão. Temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que os olhos mortais não podem ver. O sentido espiritual não está ligado a bens humanos, porém, esta Cristo-consciência revela a harmonia do ser que se apresenta como nossa experiência humana e de forma utilizável em nossas condições atuais. Embora o meu reino não é deste mundo, vosso Pai sabe que precisais destas coisas. Embora o meu reino não é deste mundo, vosso Pai sabe que precisais destas coisas, e Ele supre nossos desejos antes mesmo que lhes façamos. E disse para seus discípulos: Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o sustento e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, não ceifam, nem têm despensa nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupado com as outras? Considerai os lírios, como crescem, não fiam nem tecem. Contudo vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não indagais, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino.